4, verso 26. Marcos capítulo 4, verso 26. Você está abrindo a Bíblia no livro da segunda chance. Você está abrindo a Bíblia, eu gosto de falar isso. Marcos é o livro da segunda chance. Será que esta manhã eu estou falando para alguém que pensa não ter outra chance? Hoje pela manhã eu escutei o testemunho de um senhor. Ele estava para ir cometer suicídio. Ele já não tinha mais esperança na vida dele. E ele coloca então uma roupa. E ele pensa assim: eu vou morrer, mas eu quero morrer bonito. E ele saiu para cometer um suicídio. Mas no caminho, no momento em que ele estava indo cometer um suicídio até o local onde ele iria cometer o suicídio, era um sábado pela manhã, ele passou por um grupo de pessoas. Ele resolveu fazer um caminho que ele nunca havia feito. E ele passou por um grupo de pessoas. E essas pessoas estavam distribuindo um livro. E é o livro que você conhece, o livro missionário. E as pessoas estavam distribuindo esse livro. Viva com esperança. E aí de repente então, esse livro, alguém o abordou e ele passou pelo grupo assim. E ele contou assim: eu acho que ninguém, eu sou tão miserável que ninguém vai dar esse livro para mim. E de repente, quando ele já havia passado pelo grupo, uma jovem vai atrás dele, bate no ombro dele: olha, um livro para você. E o resumo dessa história, irmãos, é que a leitura daquele livro, naquele mesmo dia, aquele senhor foi convidado para vir à igreja. Ele foi convidado para distribuir o livro também. E ele conta: mal as pessoas sabiam que por dentro por trás daquele homem, tinha uma pessoa que estava decidida em cometer suicídio. E através da leitura daquele livro, a vida daquele homem foi impactada e hoje ele pertence à Igreja de Deus. Você está com a Bíblia aberta no livro da segunda chance. Por que, pastor, no livro da segunda chance? Porque esse Marcos aqui, que escreveu esse evangelho, ele não é o Marcos discípulo. É um jovenzinho chamado João Marcos. E esse jovem, ele foi convidado por Paulo e por Barnabé para uma viagem missionária. E naquela viagem missionária, esse jovem ficou com medo. E ele abandonou. Será que esta noite, tarde de noite, estou falando para alguém que abandonou os caminhos do Senhor, e você veio aqui nos visitar, e você está de passagem porque algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa que você gosta está hoje descendo as águas batismais? Esse era João Marcos. João Marcos deixou Paulo na mão, foi embora. O tempo passou e João Marcos começa então a congregar na igreja, a estar junto com Barnabé. E um dia Barnabé diz assim: Paulo, vamos fazer uma outra viagem missionária. E Barnabé diz para Paulo: Paulo, eu quero levar João Marcos. Mas Paulo era um cara muito duro de coração. E Paulo falou: não vamos fazer a viagem, mas não vai levar esse jovem não, porque ele vai deixar a gente na mão de novo. A Bíblia diz que a desavença entre os dois, entre Paulo e Barnabé, foi tão grande que Barnabé falou: Paulo, então tu se vai para outro caminho e eu vou para outro lugar, mas eu vou levar esse jovem. E Paulo se foi aí para outro lugar pregar o evangelho, e Barnabé pegou o João Marcos e leva então João Marcos numa viagem missionária. E João Marcos ali, ele tem a vida dele transformada, ele se envolve com Deus de tal maneira que quando ele volta dessa viagem missionária, ele vai ser o assistente literário de Pedro. Ele começa a conviver com Pedro, e ele diz assim: Pedro estava preso em Roma, e ele diz assim: Pedro, o evangelho está sendo pregado, as pessoas estão aceitando a Jesus, mas até agora, Pedro, ninguém escreveu nenhum livro sobre Jesus. E aí Pedro diz: tá bom, meu filho, eu vou contar a história,
você vai escrever. E assim nasceu o Evangelho de Marcos. Você está com a Bíblia aberta no primeiro Evangelho escrito, cronologicamente falando. Ele está aí por uma ordem de organização de espaço. Mas em tempo falando, o primeiro livro a ser escrito, o primeiro Evangelho a ser escrito, foi o Evangelho de João Marcos. Quando Mateus vai escrever o Evangelho dele, Mateus lê em João Marcos. Quando Lucas vai fazer a pesquisa para escrever o Evangelho dele, ele lê onde? Ele lê em Marcos. O primeiro. Será que esta tarde de noite estou falando para alguém que pensa que não tem esperança? Ah, Deus não pode me usar. Você está com a Bíblia aberta no Evangelho da segunda chance. Não há limites para o que Deus pode fazer com você, se você se colocar nas mãos do Senhor. E eu gosto muito dessa passagem aqui de Marcos capítulo 4, verso 26. Marcos 4, verso 26. É algo simples, mas profundo. Diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão. O grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Irmãos, aqui nós temos um resumo de como o Evangelho está impactando a sua vida e a minha vida. Aqui nós temos um resumo, uma explicação, por que você está nessa igreja nessa tarde, por que essas almas estão hoje descendo ao tanque batismal. Esta semente é quem? É o Evangelho. Quem joga a semente é Deus. Deus utiliza muitos instrumentos para jogar a semente. Um livro missionário, um folheto, uma identificação na casa, a TV Novo Tempo. Ela tem jogado a semente. Agora, se há algum botânico aqui, se há algum biólogo, você vai saber me explicar: pastor, mas a semente cresce por causa disso, daquilo. Mas não deixa de ser um mistério. Como que pode uma semente, um caroço de amendoeira, aquela semente que é pequena em relação ao tamanho da planta, virar uma amendoeira tão gigantesca? É um mistério. O que a palavra está dizendo? Que o semeador faz o quê? Ele joga a semente, vai para a casa dormir, e quando ele volta, o que acontece com a semente? Ela está o quê? Grande. A minha mãe, eu não era nem nascido, ela passava em frente à igreja adventista do sétimo dia de Campo Grande. E ela tinha ódio da igreja adventista. Eu não posso falar aqui o que minha mãe falava, mas ela dizia mais ou menos assim: lá estão os babaca. Babaca é pesado, né? Mas pode ter certeza que ela falava mais pesado. Ela dizia assim: lá estão os bobões. Olha, tanto de gente lá boba dando dinheiro para os pastores. E ela tinha ódio da igreja adventista. E naquela igreja, irmãos, um dia, por diversas situações que ocorreram na vida dela, a semente do Evangelho foi jogada. Eu nasci. E naquela igreja, onde a minha mãe passava todo dia, quando ela ia trabalhar, ela trabalhava no Rocha Faria. E naquela igreja onde ela passava xingando e dizendo: olha os trouxa, olha ali as pessoas sendo enganadas. E naquela igreja, irmãos, ela foi batizada. Naquela igreja eu fui batizado. Naquela igreja, irmãos, eu fui ordenado ao ministério pastoral.
semente à terra, e depois ele dormisse, e se levantasse de noite em dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo, ele come. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada. Sabe o que nós estamos vendo hoje aqui? A foice está sendo lançada. A igreja está colhendo sementes que foram lançadas. Por mais bonito que seja a TV Novo Tempo, por mais especial que seja a programação, sempre haverá necessidade de igrejas, de pessoas que lancem a foice e colham o fruto. Nada vai substituir o trabalho da igreja local.